Boa noite, pessoal. Nossa primeira aula, na realidade, segunda aula, né? Da disciplina Sociedade, Educação e Cultura, do curso de licenciatura em computação. A primeira aula, ela foi mais informativa, como que foi a distribuição da disciplina, tá? Boa noite a todos, certo? Então, hoje nós vamos tratar o tema sociedade. Então, antes de começar abordar o tema, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês realizaram a leitura da apostila ou não? Sim, professor, eu consegui ler um pouco. E aí? O que que você define? O que é sociedade? Ah, professor, a sociedade é uma forma como que eu te falo? É meio complexo, assim, o que eu penso. Parece simples, A mas sociedade, mas não é. A não é. sociedade Então, o livro, até a apostila, ela fala muito isso, que sociedade parece ser um termo simples, mas não é, certo? sim, sim, E, certo, e foi isso mesmo. cada e nós somos moldados por ela qual a sociedade do que nós nascemos. Concordam comigo? Essa sociedade Sim, ela tem influência cultural, tem influência pela educação, tem influência de diversos modos. Familiar, a primeira influência nossa comportamental e de vivência que nos encaixa num padrão é a nossa família, não é isso? isso. E aí aí o que que acontece? Para vivermos em sociedade um com os outros, precisamos respeitar regras, não é isso? Então Sim, vamos nos moldando no nosso desenvolvimento baseado nessa sociedade. Primeiro moldados pela família e depois moldados pela a escola e moldados pelo meio ao qual nós estamos vivendo. Concorda? Que a escola, a educação passa a ser vamos dizer assim, vamos dizer, um agente modelador da sociedade. Concordam comigo? Não sim, só, não só a escola, mas como a nossa religião, tudo, certo? Então aqui, vocês estão visualizando aí a apostila? sim, Sim? estou organizando, sim. Tá dando para ver legal? Eu gostaria que vocês abrissem essa apostila aí no computador de vocês, tá bom? Ok. Consegui todos abrir aí? Posso continuar? Sim, Então, assim, falar de sociedade, a gente fala de sociologia, que é a ciência da sociedade, que ela define o quê? Essas concepções da sociedade e define, por exemplo, seria uma ciência que vai estudar essa sociedade, certo? Tranquilo? Então, sociologia é a ciência que estuda essa sociedade, não é isso? Tranquilo, pessoal? tranquilo. Eu quero esse feedback de vocês, certo? Então, sim, a sociologia vai definir diferentes concepções da sociedade como ela foi elaborada. Por exemplo, hoje, por exemplo, essa sociedade, ao longo do tempo, ela foi se transformando. Hoje a gente vive numa sociedade capitalista, onde que ela, por exemplo, onde o lucro é o capital, ele é primordial nessa sociedade. Então, essa sociedade ela foi evoluindo. Por exemplo, se a gente for lá na Idade Média, por exemplo, que seria os feudos, que aí tem os feudalismo. Por exemplo, se você pensar, se analisarmos uma sociedade indígena, uma comunidade indígena que eles vivem, é totalmente diferente dessa nossa sociedade aqui. Concordam comigo? Sim, E o que nos moldou foi a nossa família, essa educação, a sociedade a qual nos rodeia. E quem moldou as pessoas naquela sociedade indígena? Foi, por exemplo, o pessoal daquela comunidade e a família ali, os familiares. Concordam comigo? sim, professor. Então, beleza. Eu estou falando assim para me chamar a atenção de vocês, certo? Sim, sim. Então, nós vivemos em uma sociedade.
Então, a vida humana não é possível fora dessa sociedade, consegue? Então, a gente está inserido em uma vida em sociedade, certo? Quando nascemos, nós já começamos a ser inseridos, não é isso? Aí a gente Sim, passa por um processo que chama o quê? Socialização, não é isso? certo. Que é um processo que ele está muito relacionado à educação. Então, cada sociedade humana tem maneira diferente, como eu falei para vocês, a nossa sociedade, a qual nós vivemos, do que uma sociedade, por exemplo, Capitalista. capitalista, ou, por exemplo, a sociedade, vamos pensar em outros países também, por exemplo, países comunistas, certo? Então, assim, eles têm uma outra forma de organização, ou até mesmo entre outros países socialistas, capitalistas, tá certo? Então, assim, isso moldado, essa sociedade também, ela é muito influenciada quando a gente fala assim, sociedade, cultura e educação, essas três palavras estão muito relacionadas. Muitas das vezes a sociedade ela é muito moldada também pela cultura, certo? Certo. Então, assim, de modo geral, a socialização ela começa na família. Aquele modelo familiar do que a gente vive. Então, hoje temos famílias organizadas de formas totalmente diferentes, uma das outras, certo? Mas ela é moldada pelos padrões daquela família, os valores daquela família. Concordam comigo? Sim. Tá? Vou até tirar essa palavra concorda, porque toda hora eu estou chamando a atenção de vocês em relação a isso. Então é o seguinte, essa organização social aí, por exemplo, a gente é inserida nessa organização social, na vida religiosa, no mundo de trabalho. Então, e depois isso é a primeira parte nossa dessa sociedade vem na família. Depois a gente vai ser inserido isso nessa organização social, a vida, trabalho, tudo. Por exemplo, as crianças, quando são mandadas para a escola, ela passa para a segunda fase de socialização. Então, a primeira fase de socialização é a família, certo? E a segunda fase vem dessa educação ali pela escola. Então, a escola ela passa a ocupar um lugar muito relevante nessa questão de sociedade, certo? E aí, essa escola hoje, ela tem uma responsabilidade de atribuir responsabilidade na formação da personalidade adulta, tá certo? E preparação para o mundo do trabalho, certo? E aí, novamente, eu volto a perguntar. Você sabe o que é sociedade? É uma pergunta simples ou uma pergunta muito complexa? Eu acho a pergunta complexa, Isso professor. porque ela envolve muita coisa. Vários conceitos, Isso, tem uma relação, certo? certo. Então, por exemplo, ter ideias próprias sobre o que é sociedade, a gente tem. E a sociedade é algo bastante complexo, como está aqui. Então, assim, essa complexidade foi percebida, sobretudo, aí no século XIX, que aí surgiu que vários pensadores, séculos XVIII, XIX, que surgiram naquele momento ali para questionar, para refletir, para sentar, para argumentar sobre aquele comportamento daquela sociedade. Analisar aquela sociedade, por exemplo, vamos pensar da burguesia, os geradores de empregos, os proletariados, sobre a dominação daquela sociedade, vamos voltar lá na época da escravatura, hã? Que aí Sim, tinha o quê? Os dominadores, não era isso? Aí você tinha lá, sim, a sim. sociedade era composta por quem? Por escravos e senhores de engenho, não era isso? E era um comportamento totalmente diferente disso. Dentre os escravos havia uma organização, entre os senhores de engenho havia outra organização e dois mundos totalmente distintos uns dos outros, E compõe a sociedade, né, que professor, no compunham, caso. compunham uma sociedade. Então, Então, vamos tentar apontar algumas características de sociedade, como falamos, identificar, por exemplo, que no nosso local, como que é organizada a nossa sociedade? Não é isso? Por exemplo, se você pensar em termos de organização de nossa sociedade em uma cidade, nós temos os prefeitos, temos uma hierarquia, concordam comigo? Sim, É, um ornamento jurídico, no caso, isso, aí né? você tem o quê? Uma prefeitura, você tem, por exemplo, vereadores, tá certo? Tem os representantes de bairro, tem por exemplo, você tem as leis que são verificadas pelo setor, por exemplo, de segurança, jurídico, certo? Segurança eu quis dizer policiais, e aí jurídicos eu Sim, quis dizer o que? Juízes, promotores e essa organização aí.
certo? Para nós vivermos em sociedade, nós temos que respeitar essas leis da qual foram, por exemplo, nos impostas, ou que elas foram criadas de acordo comum para que todos convivam um com o outro, sem desrespeitar, por exemplo, o espaço do outro. Então foram regras que nós, como sociedade, fomos organizando para vivermos o quê? Em sociedade. Certo? Então, assim, isso, independente que seja numa cidade grande, numa cidade pequena, isso aí, ela tem a sua organização, certo? Então, assim, então essa sociedade, ela, por exemplo, na Idade Moderna aí, do século 16 e 18, já se consolidou essa organização dela, certo? Essa organização dessa sociedade de características, eu estou dizendo assim, mas até no passado também isso já era bem dividido. Então, e compreender como é dividido também é importante saber como é essa sociedade. Por exemplo, dentro dessa sociedade que eu voltei para uma sociedade local, vamos dizer, uma cidade, ali você tem os empregadores, ali você tem os empregados, não é isso? Tem os autônomos, então tem toda isso eu estou falando organização, essa sociedade é organizada pelo trabalho, tá? Mas eu não posso, essa sociedade, muitas das vezes, ali, por exemplo, dentro da sociedade, ela é dividida em pessoas do sexo masculino, feminino. Então, tem várias organizações aí dentro dessa sociedade e a gente pode analisar ela de pessoas de diferentes faixas etárias, certo? Certo. Então, existem duas formas de visão de trabalho. Uma delas é respeito ao modo de trabalho dividido na sociedade. Isso aqui eu já falei um pouquinho, certo? A outra diz respeito como o trabalho específico é organizado. Por exemplo, eu dividi a sociedade em trabalho e como quem está naquele trabalho, como que ele é dividido. Então, a divisão social expressa a maneira como ele é dividido na sociedade. E a divisão técnica do trabalho expressa a maneira como o trabalho particular é dividido, tendo tanto na fábrica quanto na escola. Por exemplo, a escola, o trabalho ali é dividido. Por exemplo, você tem o diretor, você tem o setor pedagógico, você tem os professores, você tem assistente de aluno, você tem secretaria, então isso dali está sendo dividido. Certo? A sociologia, então, foi se constituindo e construindo métodos de analisar que se sustentam em críticos científicos de validação do conhecimento produzido. Então, surgiu-se o quê? Pensadores ou sociólogos, filósofos, que começaram a analisar essa sociedade. E ela foi começando a se desenvolvendo, foi se diversificando. E o que eles conseguiram perceber? Que essa sociedade ela é subdividida em sociedade da cultura, sociedade do trabalho, sociedade da religião, sociedade do conhecimento e sociedade da educação, certo? Que é o que nosso foco aqui da nossa disciplina, certo? Então, sociologia é a ciência que estuda a sociedade. E que a sociedade da educação é o ramo da sociologia que vai estudar as formas como a educação, a escola, elas comportam ou elas agem na transformação dessa sociedade. Então, a sociologia é a ciência que estuda o mecanismo como funciona as instituições sociais e a sociologia da educação é o ramo da sociologia que estuda como são formados as novas gerações, certo? Vocês concordam comigo? Vamos pensar sobre educação, certo? A sociedade na década de 70 ela era totalmente diferente, ainda mais porque naquela década de 70 nós tínhamos um regime militar, que era uma sociedade que ela era mais, vamos dizer assim, repreendida, certo? E hoje nós temos a sociedade, tá certo? Ela está organizada. Mas esquecendo até mesmo essa questão política entre militar e a nossa sociedade hoje, aquele regime militar, democrática, certo? Obrigado. Eu busquei essa palavra aí. Eu vi que o senhor procurou mesmo. Obrigadão. Mas esquecendo isso, vamos pensar a escola daquela época e a escola de hoje, certo? Ela mudou muito, não mudou? Muito. E quer ver? Eu tenho uma apresentação aqui, que eu, até, isso aqui é um artigo aqui que a gente está fazendo, e
estava fazendo aqui. As tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até se indistingíveis dele. Até assim a gente não perceber que que elas estão no nosso cotidiano. Certo? Então o que acontece? Naquela época, a gente não utilizava, o computador não tinha, tudo era papel, a nossa forma de buscar era nos livros. Hoje a nossa forma de educação, a gente busca tudo no computador. Essa aula que nós estamos tendo aqui, ela não existiria, certo? E a gente nem percebe isso com a pandemia, essas videoconferências, esse trabalho remoto. Hoje isso aqui parece que a nossa vida toda nós fazemos isso. Vocês perceberam isso? Sim. Então, assim, isso é uma coisa que a sociedade ela vai se transformando. Então, por exemplo, nossa forma de educação, ela vem se transformando. Por exemplo, a educação à distância é uma forma de educação que ela mudou, ela muda muito a realidade de muitas pessoas. E até mesmo o nosso ensino tradicional, ele mudou. Hoje a tecnologia está inserida nele e a gente nem percebe. E aí a gente tem outro fator aí, por exemplo, inteligência artificial, que hoje tem muita coisa por exemplo, que está sendo, inteligência artificial está fazendo, certo? Certo. Então, até mesmo a forma de elaborar apresentações com inteligência artificial, tudo, por exemplo, vocês viram lá em informática básica, eu passei alguma coisa para vocês. O quanto mudou? Concordam comigo? Sim. Então, assim, certo, pessoal? Vamos seguir. Ok. Então, para a análise de sociedade, aqui vamos falar sobre Karl Marx, Max Weber e Durkheim. É Durkheim mesmo pronuncia, não é? Durkheim, tá vendo? Eles produzem uma análise do final do século XIX e do século XX. Nessa, vocês concordam que o século XIX e o século XX foram dois séculos transformadores para a nossa sociedade de hoje em dia? O que surgia nessa sociedade nessa época? O capitalismo, certo? O socialismo em peso pelo Marx, né? Isso, e vão pensar assim. Então, assim, a forma da sociedade ali, ela estava mudando. Por exemplo, Revolução Industrial, então, assim, Revolução Francesa, então, um monte de revoluções que aconteceram. Métodos de produção em larga escala, como de Ford, dentre outros, certo? Mudança do artesanal para o industrial, né? Isso, a produção em série, que cada um vai corta o frango, um vai lá e corta as pernas, o outro vai e corta o meio do frango, o outro vai lá e tira, por exemplo, o bucho ali, aquelas partes ali. O outro vai e já corta, o outro vai e embala. Então, assim, o outro vai lá e etiqueta. Então, assim, cada um fazendo essa produção em série aí, ela já começa a mudar, né? Assim, para frente aí, chegando isso em larga escala. Então, vamos falar um pouquinho de Karl Marx. Karl Marx foi aí que tem um livro famoso que é o Capital, a Ideias do Capital, que vem a consolidação do modo de produção capitalista. Ele escreve sobre a sociedade capitalista. Ele elaborou a teoria geral do capitalismo. Ele era um filósofo econômico, é, economista, né? Então, assim, e aí ele analisa, por exemplo, ele faz várias críticas a esse capitalismo, certo? A modo de produção desse capitalismo, certo? Marx dizia que o modo de produção havia desenvolvido uma extraordinária capacidade de produzir mercadorias. Mas, aqui ó, nem o outro tempo foi mais eficiente e nem o outro momento da história os homens são tão capazes de usar sua capacidade física e intelectual para trabalhar. As forças produzidas do capitalismo eram de tal modo revolucionárias que tendiam a superar todos os outros modos de produção, expandindo-se para o mundo todo. Quanto mais elas se expandiam, mais capitalismo transformava tudo em mercadoria, convertendo o mundo numa grande mercadoria. A, a sociedade capitalista é uma sociedade de mercado. Certo? Então, sim, isso é forte, porque, por exemplo, nós passamos a ser tudo força de trabalho, mercadoria, concordam comigo? Sim. E tudo passa a ser, por exemplo, uma troca, né?
é uma troca de capital. E assim, até mesmo então se tudo, então assim, antigamente, por exemplo, se você pensar a sociedade, antigamente as pessoas iam na feira, trocavam produtos, trocavam um quilo de farinha por um quilo de banha, certo? Mas aí isso foi mudando, já foi criando essa troca, aumentou o número de produtos e aí se criou-se o dinheiro para que essa troca e aí para facilitar essa equivalência de troca, certo? E aí que começou a surgir essa ideia do capitalismo, que é o acúmulo de capital, que aí isso aí depois vem mais para frente, que vem bolsas de valores, certo? E hoje, por exemplo, mercadorias são produzidas e trocadas e vendidas na China, e hoje a gente tem uma sociedade globalizada, então, assim, empresa captam dinheiro no mercado, vendendo suas ações em bolsa de valores, os bancos emprestam dinheiro para investimento nas atividades produtivas, ampliação de crédito ao consumidor, taxas de juros, algumas subsidiadas pelo governo, outras não. Então, aí já criou-se essa sociedade aí capitalista. Concordam comigo? Concordo. Então, sim, isso, a Idade Moderna foi a das grandes, assim, por exemplo, de descoberta da América e tudo. E aí também isso começou também as Revolução Burguesa, a independência norte-americana, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então essa parte aí foi uma época de transformação da sociedade, certo? A Certo. abolição da escravatura, certo? No século XIX, a miséria dos trabalhadores fica cada vez mais evidente. Então aí Marx analisou fundamentalmente as contradições do capitalismo. Denunciou-se a situação de desigualdade social gerada por esse modo de produção e propôs um projeto de luta revolucionário para superar as contradições e desigualdades que denunciava. Então, se a gente pensar o capitalismo, e ele foi autor do O Capital, se a gente pensar o capitalismo, ele tem essa sociedade que, em busca do capital, cada vez mais você tem um fator transformador da sociedade, mas essa sociedade, muitas das vezes, ela vai excluindo outras pessoas. Então, isso aí é uma reflexão que a gente tem que ter e algumas pessoas não estão inseridas nessa sociedade, né? Professor, ele é muito atual, né? Assim, pelo tempo que ele escreveu e tudo. Isso, Quanto mais eu leio sobre Karl Marx, que eu sou curiosa sobre ele, mais, assim, mais eu admiro a capacidade intelectual dele. De visualizar, assim, quantos anos à frente? 300 anos. isso e nesse livro ele define a sociedade em duas classes, né? Sim, Que são os produtores, os donos, né, de produção, os donos de máquina, tudo, e os proletariados, né? Então, sim, sim, os outros compõem a sociedade, são os proletariados. Então, Marx afirmava que a burguesia proletariada formava duas classes fundamentais para o capitalismo, né? E também, assim, aí você tem, por exemplo, tinha as outras pessoas também, destacam momentos fundamentais da organização da sociedade, do artesanato, da manufatura e da grande indústria. Por exemplo, parte do artesanato seriam as pessoas que ali produziam seus produtos, tal, e depois chegou a manufatura, que aí você já começou a produzir em maior escala, e aí já começou a produção industrial, que aí já ele classifica isso em três momentos, né? O artesão, aquele autônomo que tinha o seu saber, o conhecimento de artes ali, que era passado, trabalhava, era uma educação informal, então muitas das vezes ela é passada de famílias para famílias, então sem família, artesão, ferreiro, então eram profissões que tinham no passado, certo? Aí já começou, o mercado já começou já a ficar um pouco mais aquecido e aí já entrou já a época dos manufaturados, que é, certo? E depois já entramos, que aí máquinas entraram, que é a manufatura, né? Que revolucionou a moda de produzir, isso por revolução industrial ali, naquele início, ali no início. E aí depois, já hoje a gente começa, hoje já se produz em larga escala, já com máquinas e pessoas fazendo trabalhos muito específicos. E aí onde a sociedade vem para formar essas pessoas para desenvolver aquelas atividades muito específicas e peculiares de cada área, certo? certo. Então, o capitalismo passou a ser o modo de produção dominante na maioria parte do mundo. Entretanto, não exigiu, não extinguiu o artesanato e a manufatura. Ela só modificou assim a forma
do mercado produzir, certo? Que aí começou a produção em largas escalas, certo? Uhum. Max Weber, também outro historiador e sociólogo da época, também alemão, ele também faz uma concepção da sociedade muito diferente de Marx. Ele tinha uma expectativa muito diferente em relação à possibilidade humana. Marx acreditava que o proletariado promoveria a transformação necessária à superação das desigualdades sociais. Hebe, pelo contrário, era pessimista em relação a essa possibilidade, porque, segundo ele, os conflitos são resultantes de interesses que nunca serão superados. Então, um dos conceitos básicos aos quais Hebe constrói sua ideia de sociedade é das ações sociais. Uma ação social é aquela que age. Uma ação social é quando aquele que age o constrói, um dos conceitos básicos constrói que é a ideia da sociedade em ação social. Uma ação social é quando aquele que age o faz em função do seu sentido previamente atribuído à sua relação com os outros ou com os outros. Então, por exemplo, quem faz as relações ali são um com os outros. Então, esse sentido de ação ali estabelecida por ele, aí ele fala de uma coerção social, que é um termo que ele utiliza bastante aí, que é essa coerção social aí, que é como que a pessoa é modelada pela a sociedade, vai modelando essa pessoa. Então, demonstrando que a sociedade resulta em múltiplas interações de indivíduos num determinado meio. Então, ali, essa sociedade, uns vai ter que interagir com os outros. Segundo Hebe, os trabalhadores podem agir de modo semelhante, visando defender os mesmos interesses. Quando, por exemplo, eles fundam um sindicato, partidos, então ali todo mundo interage por interesse comum. Então ele fala que essa sociedade, ela vai organizar mesmo que por exemplo, por exemplo, os proletariados, eles vão se organizando, eles podem interagir e essa interação entre eles podem desenvolver, por exemplo, uma ação comum. Então ele identifica... Oi. Desculpa, então assim, eu entendi que então, ele entendeu que a sociedade aí tem que ser priorizar o todo, passou a ser particular. Ele fala que acontece? As pessoas que têm interesse comum aí, elas têm que, por exemplo, elas têm que se organizarem, por exemplo, que ó, elas devem agir de modos semelhantes. Por exemplo, professores nesse momento, eles estão, por exemplo, nós da rede federal, nós temos algum tempo sem aumento. Então, nós temos que organizar em sindicatos para a gente tentar, por exemplo, manejar isso, melhores salários. Aqui, ó, podem ser também, aqui, ó, durante o dia, os trabalhadores protestem por melhores salários e à noite cada um reza nas igrejas diferentes. Então, ele tem aquele, por exemplo, ele fala que a sociedade, que, por exemplo, pessoas do mesmo meio ali, elas têm que interagir um com os outros para conseguir melhores condições. Certo? Por exemplo, quer dizer que a união faz a força. Isso. E, por exemplo, Karl Marx fala o quê? Que as pessoas nessa sociedade ia provocar o quê? Mais desigualdade. Então, ele falando assim, ele fez uma análise diferente. Certo? Que as pessoas ali que estavam criando essas novas classes, eles tinham que se organizar para conseguir melhores condições. Entre eles aí, quem disse que seria particular. Né? É um grupo de classes. Né? Isso, classes. Motoristas. Eles falam muito que ele é o pai do socialismo, né? No caso do socialismo de classe mesmo, de organização mesmo, para ter um pouco de força contra quem dominava na época. No caso, os grandes empresários industriais, porque a Revolução Industrial colocou os trabalhadores, eles trabalhavam 16, 18 horas. Então, ele veio justamente falando sobre isso, que a união faria a força. No caso, se a empresa parar, né, no caso, para tudo. Então, eles têm um poder muito grande, não só de força de trabalho, mas de desenvolvimento social, né, professor? Isso. Olha aqui, o que ele fala aqui nesse ponto? Ó, nada mais que pudesse mover ao proletariado a luta pela transformação da realidade, porque nunca haveria um sentido único a orientar suas ações. Certo? Ele fala o quê? O proletariado, o que ele vai ter que fazer?
por um processo de transmissão, ele teria que o quê? Ter uma luta para conseguir isso, certo? Beleza? Certo, professor, beleza. Então, só ideias aqui. Aí ele fala de que ele identifica 4 tipos de ação social: ação racional referente a fins, é a ação pensada, calculada, planejada e orientada especificamente por uma finalidade que deseja atingir. Ele fala da ação afetiva, especialmente emocional, é a ação movida por um estado puramente emocional, sendo demonstrado pela afeição, alegria ou demonstração de tristeza, ódio, rancor. Que, ó, aqui exemplos. Tanto quando o indivíduo se chora a perder um ente querido ou o amor não correspondido, quando aquele que vibra o gol do seu time. Nós temos, por exemplo, quando a seleção perdeu a Copa, todos nós tivemos um sentimento de tristeza. A sociedade brasileira ela teve um momento de tristeza naquele momento. Concordam comigo? Sim. Então, uma ação tradicional é a ação movida pelos valores tradicionais, costumes agarrados, né? Que seria o quê? Por exemplo, o meio que eu vivo, aquele que vem questão de religião, por exemplo, o modo ali naquela sociedade, então ali bem tradicional, certo? Por exemplo, tradições religiosas. Em relação ao trabalho, o Weber é reconhecido como o teórico da burguesia. Para Weber, é impossível organizar o trabalho em grandes empresas, nas repartições públicas ou nas grandes máquinas partidárias, se não for entregue a profissionais especialistas a realizar tarefas específicas. Aí ele fala que é o seguinte: para realizar algumas tarefas, elas têm que ser feitas por pessoas específicas. O problema não está, o problema não está na burocracia em si, tá certo? O problema está nas condições em que se realiza o trabalho ou o modo como não recrutamos funcionários. Então ele fala sobre isso, que é a questão, por exemplo, que eu falei que é habilidades específicas. No momento em que o texto é escrito, há um amplo debate nacional sobre a proibição do nepotismo no Poder Judiciário. É exatamente o poder que poderia resgatar o princípio que estabelece os funcionários públicos somente de poder ser recrutados por concurso público. Então aqui ele está só falando aqui questão... Aqui, ó... Segundo Weber, o poder é a capacidade em que alguém, um indivíduo, tem de impor sua vontade sobre os outros, mesmo contra resistência. Há uma possibilidade de quem nunca, numa relação de hierarquia, uns mandem, outros obedecem. Então, assim, isso aí, essa questão do poder aí, uns mandam, por exemplo, na época da escravidão, você tinha os senhores de engenho, eles mandavam nos escravos e eles ali só obedeciam. E na sociedade, por exemplo, tem organizações de sociedades que essas discussões, elas são democráticas, né? Sim. Em resposta a essa pergunta, é preciso considerar a questão de distribuição de poder na sociedade, como essa sociedade ela é organizada, né? Mesmo sendo a sociedade... Então, mesmo que a sociedade prepassa em contradições e interesses opostos, somos levados a reconhecer que há esforços notáveis em fazer prevalecer um estado de paz e concordância sobre o estado de guerra e conflito. Então, toda a sociedade ela é organizada para que ela tenha paz. Concordam comigo? Sim. Então, essa sociedade, você não organiza uma sociedade para que ela tenha guerra e conflito. Ela pode ser, por exemplo, por exemplo, organizada de forma totalmente diferente da sociedade com a qual nós vivemos. Ela não é em relação a guerra e conflito. Guerra e conflitos, eles acontecem por pensamentos de sociedades diferentes. Concordam comigo? Sim. Isso. E conflitos, por exemplo, aconteceram na sociedade para mudar a forma, por exemplo, uma mudança de forma como o trabalho, como você falou, ele mudou, por exemplo, a forma, as jornadas de trabalho, eles aconteceram com muita luta. Concordam comigo? Sim, sim. Então essa relação aí, por exemplo, ela quebrou aquela ordem lá de que do poder de dominação. E essa sociedade, você tem a questão da dominação da sociedade. Então aquela ali, naquele momento ali, ela foi quebrada. Por exemplo, pessoas lutaram contra o regime militar. Concordam comigo? Sim.
Então, isso é uma questão de manifestação dessa sociedade para a mudança. Então, a sociedade ela muda ao longo do tempo. E isso, por exemplo, muitas das vezes ela é conseguida, por exemplo, através de muita luta, certo? Pressão De das pessoas. organização, aí você volta lá no início da, da, do pensamento dele. Os indivíduos de mesma classe têm que se organizar, Exato. entendeu? Então, isso é uma forma, por exemplo, de mudança dessa sociedade. Essa sociedade ela se transforma, muitas das vezes, de muita luta. E ela transforma também pela essa educação, certo? Certo. Por exemplo, questão de diversidade. Por exemplo, isso foi com muita luta. O direito da mulher, um direito de voto da mulher, foi Sim. conquistado com muita luta. Tem muita sociedade que isso ainda, a mulher não tem direito algum, certo? Até Dentro hoje da não. nossa sociedade, com a qual nós estamos organizando, isso foi mudando. E vem, por exemplo, com questão de muita questão educativa, muita coisa tentando mudar essa sociedade, a forma como ela é organizada, onde cada um respeitando o outro. Por exemplo, minha geração era uma geração onde que eu tenho 41 anos, onde que a questão de bullying era demais. E hoje essa sociedade, a gente fala isso, a gente conversa sobre isso. Vocês têm muitos da minha idade aí? Tem alguns da minha idade ou não? Tudo mais novinhos? Não, eu sou mais ou menos da sua idade também. Cê- Não, eu sou mais velha do que você um pouquinho, professor. mas vocês concordam com o que eu estou falando? Sim, é pura questão de brincadeiras, né? Hum? Era brincadeiras, era muita coisa. A gente... E outra coisa, além de dominação, a gente tem sociedades autoritárias, concorda? Sim. Aí, por exemplo, fala em dominação, às vezes em autoridade. Então, a dominação é legítima, está para a autoridade, assim como a dominação ilegítima está para o autoritarismo. Autoritarismo, que é a imposição pura e simples, e autoridade é a capacidade de direção fundamentada no consenso. Então, por exemplo, a gente tem muito autoritarismo, ou muita sociedade autoritária, certo? Sim. Então, a gente tem uma dominação legítima, a gente tem a tradicional e a carismática. A tradicional estabelece em virtude de crenças. A, Sim. a carismática é uma forma de exercício típica dos momentos de crise, onde que surge um herói, um novo chefe ali, que aí já vai mudando, certo? Aquela sociedade vai conquistando aquela sociedade, ele vai conseguindo por carisma e vai mudando essa sociedade. Vai exercendo um processo de dominação nessa sociedade. Beleza? E Beleza. uma dominação racional, legal, requer uma forma particular de autoridade, ao contrário de caráter pessoal das relações de mando, tradicional e carismática, no domínio racional. O indivíduo exerce esse tipo de autoridade em nome de regras impessoais que foram conscientemente instituídas pelo produto e em debate coletivo. Então aí o que acontece? Essa dominação aí é uma dominação onde que há um debate coletivo, há por exemplo, ela vai ser analisada, vai ter uma questão racional, onde que define uma pessoa, não só pelo aquele carisma, aquela pessoa mudou, certo? Não vou falar de políticas aqui no Brasil, certo? Porque assim, vou tornar bem pessoal isso. Mas aqui ele está falando de políticos como o Cristo, Maomé, Napoleão, que tinha essa questão de carisma aqui, tá? E dentre outros aí na história, pessoas que conseguiram pelo carisma e exerceram a dominação aí, tá? Posso passar? Pode. Gostando ou não, pessoal? Sim. Tá? Essa forma de eu riscar o livro aqui, ou vocês preferem que faça uma apresentação? Deixa eu só. Não, tranquilo, professor. Tranquilo? Eu fui lendo, fui marcando, tá? Aí Como tem eu o. já li um pouco, Hã? como a gente já leu, pelo menos eu já li, a hora que o senhor passa aí, a gente só recorda. Aí tem o francês aqui do Ken, né? Que é o pai da sociologia geral, que ele fala um pouquinho e da sociologia da educação. A sociedade é um conjunto integral de fatores sociais.
aí ele fala sobre as relações sociais existentes, né? Que essas é independente das manifestações de juízo individual, essa sociedade ela vai exercer sobre os indivíduos uma correção exterior. O que é essa correção? Seria, por exemplo, a gente vai ser moldado com as normas que a gente vive nessa sociedade coletiva, concordam comigo? E a educação é uma forma de exercer essa correção, certo? Então a gente vai, por exemplo, a gente vai ser instruído o tempo todo para a gente adaptar a essa sociedade. Então, assim, isso também, essa forma também é uma imposição de poder, certo? Então, que vai acontecendo aí essa correção, essa coação aí de força e imposição e manifestação até mesmo de poder sobre os indivíduos dentro dessa sociedade. A correção são universais, por exemplo, aqueles que prestam mandamentos do cristianismo, como não matar, não roubar, certo? Então, sim, isso a gente vai seguindo essas regras e a gente vai ser o quê? A gente já tem aquilo, e quem extrapola aquelas regras, eles vão ser punidos. Então, assim, a sociedade, ela tem essa questão de vai ter fundamentação e aí a gente vai caminhar para uma coesão social, que é essa questão da gente, por exemplo, relacionar um com os outros. E essas transações leves, elas vão ter, por exemplo, elas vão ser, vamos falar assim, vão fazer parte do processo, mas aquelas mais graves podem ser consideradas crime, cabendo à sociedade definir como constituir os crimes. Então a sociedade vai legislar, a gente, por exemplo, dentro dessa sociedade democrática, nós votamos nossos legisladores que vão criar as leis e essas leis vão moldar a nossa sociedade. Beleza, pessoal? Então aqui, a coerção está ligada ao conjunto de limites que as instituições sociais impõem ao indivíduo, regulando o comportamento de todos na sociedade. E a coesão diz respeito aos laços da solidariedade social que liga os indivíduos uns com os outros. Pessoal, então é isso. Dúvidas? Vamos passar por uma reflexão. E essa sociedade? E vamos definir o que é essa sociedade? Eu acho que isso é um tema que não tem início nem fim. Não, mas eu não vejo dessa forma, Hamilton. Eu acho que Então a sociedade a qual nós vivemos, ela... Oh, desculpa. Você falou, Danilo? Não, professor, eu que estava falando. Ah, pode falar. Eu acho que a sociedade é um conjunto de costumes, de regras, de comportamentos, de religião, né? Eu vou definir aqui. Tenta moldar. Eu vou definir uma coisa. A nossa sociedade, ela é definida pela nossa cultura, pela nossa religião, pela nossa família e transformada pela educação. E a sociedade, ela define as regras para nós interagirmos um com os outros, certo? E nos organizarmos. Concordam? Então, assim, a definição, falando tudo isso, e todos eles falam, por exemplo, tanto Karl Marx, Weber, eles fazem uma definição da sociedade, um fala sobre a interação com os outros, por exemplo, o francês Durkheim, né? E, então, essa sociedade, ela tem transformações constantes. E essas transformações da sociedade, ela acontece por luta entre classes que se organizam, ela acontece por educação, que transforma. Hoje essa sociedade também é transformada pela tecnologia, tá? Nossa sociedade ela está em processo. Ó, quer ver como que a sociedade muda? Antigamente, para pagar talões de boletos, todos nós íamos para o banco. Hoje nós fazemos tudo isso via aplicativo. Então essa sociedade, a tecnologia mudou o comportamento da sociedade. E hoje isso está tão nativo para nós, essa tecnologia está aí
que a gente nem percebe que ela existe. Certo? Comércio eletrônico mudou a nossa forma de relacionar na sociedade, de comprar produtos. Né? Você compra, chega em casa. Isso, então você compra, chega em casa, muitas das vezes você faz. Hoje até, muitas das vezes você até compra nessas grandes redes aí de farmácia, com preguiça de locomover até no centro, e elas fazem entregas até grátis, dependendo do valor. Tudo pelo aplicativo, tudo centralizado na nossa mão. Professor, eu vou dizer que a minha sociedade aqui, onde ainda falo no tempo, graças a Deus. Ah, mas assim, Hamilton, então assim, mas você mudou muita coisa, eu te garanto que você mudou muita coisa com a tecnologia, tá? Sim, sim, Por claro, exemplo, eu vou te claro. mostrar a forma de você assistir a aula, tá? É, Tô só te dizendo assim, quanto a gente transforma, por exemplo, eu tô em Paracatu, você tá em qual cidade? Nova Bom Serrana. Espaço. Hã? Eu sou de Bom Espaço, mas sou do Polo de Nova Serrana. Nova Serrana. Paracatu, Nova Serrana, deve ser no mínimo 450 quilômetros. Certo? É Patos 220, de Nova Serrana a Patos deve ser, ó, deve ser aí, uns 400 e poucos quilômetros. Certo? Por exemplo, aqui nós temos pessoas de. Você é de Nova Serrana. Ana, você é de qual cidade? Sou de Uberaba, daqui para Catu, 370. Danilo, Ah, você é de qual cidade? Danilo. Danilo, eu acho que não está ouvindo, professor. Cristiano. Acho que ele vai me mandar uma mensagem aqui. Ele tá aparecendo, tá digitando, ó. Sim. Ó. Opa, eu Você sou abre da a Serra, Bahia? Espírito Santo. Hã? Eu sou da Serra, Espírito Santo. Ah, mas você tá agora em qual cidade? Não, eu tô em Serra, Espírito Santo. Serra e Espírito Santo. Isso. Ah. Cara, muito. Assim, pra você ver a quantidade aí, deve estar quase 1.000 quilômetros de distância de mim. Cristiano, É isso mesmo. Essa distância aí, quase 1.000 quilômetros. Acredito que seja isso mesmo. Vinícius, Vinícius, ele tá em Nova Serrana. Nova Serrana, né? Ele é Gabriele, de BH, mas ele mora em Nova Serrana. Araxá. Então, assim, pessoal, então, olha aqui para vocês verem o quanto essa tecnologia mudou. Então, assim, a nossa forma de assistir aula aqui, nós temos pessoas aqui que estão em lugares muito diversos, com distância muito grande, a gente falando em tempo real. Como se a gente estivesse em sala de aula discutindo, tá? Pessoal, então, assim, eu gosto de feedback no final das minhas aulas aqui para mim melhorando. O que vocês acharam? O que deve melhorar? É a primeira vez que eu ministro essa disciplina, então assim, eu cursei ela no curso de licenciatura que eu fiz em computação. Não, professor, tudo tranquilo. Gostaram? Sim. Posso continuar dessa forma? Pode sim, tá muito bem. Não, beleza? Então, pessoal, em relação a quem não estava, eu vou postar essa atividade, essa videoaula, desculpa, e vou postar da primeira aula lá no YouTube, vai ter o linkzinho lá, se vocês quiserem rever a aula. Sim. Ok. Beleza? Beleza. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. O próximo encontro nosso aí vai mudar um pouquinho, tá? Próximo encontro nosso vai ser, vou até colocar aqui, ele vai ser um bate-papo. Atividade 5 aqui, olha aqui, ó. Professora, a data permanece, né? Sim, a data. O que vai mudar? Lê o artigo. Qual o papel da escola para a sociedade? Para um debate no dia 6/3/2024, durante a aula online. Tá? Quero que vocês pensem qual o papel o papel dessa escola para a sociedade.
A gente já discutiu um pouco hoje. Não teve como fugir disso, certo? Então, nós estamos falando, vocês vão ser licenciados em computação. Provavelmente como vocês estão fazendo curso de licenciatura, vocês vão ser professores. E qual que é o papel da escola? E se nós, professores, nós somos escola? Todas as pessoas que trabalham nessa escola são escola. Qual que é o papel dessa escola? Certo? De quebrar barreiras, que é aquela organização de classes, quebrar barreiras, quebrar costumes, combater racismo, bullying, certo? Então, dentre de outras coisas, qual que é o papel? Não só da formação técnica, da formação humana, qual que é o papel dessa escola? Certo? Gostaria que vocês não só lessem esse artigo, mas também buscassem mais material para a gente conversar sobre isso. Perfeito? Ok. Beleza? Show de bola, professor. Então, boa noite. Isso aí é o nosso novo tema. E dia 6/3, voltamos a falar. Peraí, vou só gravar, vou parar a aula aqui